O manhã começa com a rendição do rei humano aos vampiros, que se desculpa por seus ancestrais e lhes oferece qualquer coisa em troca de poupar sua vida. Dizem que a batalha terminou com a vitória dos vampiros, e seu líder decapita o rei enquanto dizia ao resto que é para matar todos os seres humanos desse lugar. Então vemos o campo de batalha repleto de cadáveres humanos, onde 2 vampiros buscam terminar com os humanos que sobraram. Entre eles, uma menina diz que eles não têm muito tempo porque Deus falou com ela, em um sonho, dizendo que enviará um herói para salvar os humanos, mas os vampiros zombam dela e dizem que não há amanhã para eles. Então um vampiro avança sobre os humanos, desviando e cortando o primeiro que tenta enfrentá-lo em 2. O próximo salta sobre um homem, mas com um único movimento, ele o corta ao meio, e empala outro que ficou paralisado de medo. Lá, um guerreiro idoso o ataca por trás, mas o vampiro para sua espada com a mão e o corta ao meio. O vampiro então diz às crianças que agora as matará sem dor, mas quando ele está prestes a atacar, ele ouve um grito que chama sua atenção. Os vampiros se viram e veem que é um cavaleiro, o protagonista, a quem perguntam quem é. Eles percebem que ele não cheira como um humano vivo, então ele deve ser um cadáver. O cavaleiro salta para frente e o vampiro reconhece sua bravura por atacar os vampiros quando de repente aparece na frente dele. E enquanto o vampiro reflete sobre o fato de que o protagonista percorreu 10 metros em um salto, vemos que o protagonista acabou com o vampiro. O vampiro pula para matá-lo e consegue empalar seu coração com sua espada. Porém, o protagonista não morre, e como o vampiro não consegue entender o que está acontecendo, o protagonista o agarra pela cabeça e perfura seu coração com um único gol. A garota o chama de herói, e o protagonista diz a eles que eles encontrarão um santuário se eles andarem em linha reta. Ela diz que ele é o herói que Deus enviou para salvá-los. Mas então o protagonista tira o capacete e pergunta se ele ainda parece um herói em seus olhos, e seu nariz acaba caindo. Ele se agacha para pegar seu nariz, e as crianças gritam que ele é um monstro e foge. Em seguida, somos informados sobre o boato de um guerreiro vampiro, o único cavaleiro que não poderia morrer. Algum tempo antes, vemos um grupo de cientistas entrando em um coliseu abandonado, onde encontraram o cadáver do protagonista que morreu em pé, tendo sido o maior guerreiro daquela época, com 228 vitórias e 0 derrotas, e o melhor corpo artificial capaz de derrotar vampiros. O cientista pergunta sobre o estado do cadáver, e eles lhe dizem que a decomposição ainda está dentro dos limites toleráveis. Então a cientista tira sua máscara, e vemos que ela é uma garota que diz que quando estamos em tempos desesperados, o herói viverá para sempre. Nisso, vemos o protagonista em cima de uma pilha de cadáveres, e alguém o parabeniza por ser o sobrevivente mais uma vez. De repente, ele acorda e os cientistas dizem que foi um sucesso. O protagonista diz ter certeza de que ele morreu, mas a garota lhe diz que ele nasceu de novo para salvar a humanidade. Eles trazem para ele um espelho, onde o protagonista se vê pendurado em correntes e sem membros. Então ele se autodenomina um monstro, mas a garota diz a ele que ele não é um monstro, e sim a última esperança da humanidade e que em seu cérebro existe um dispositivo chamado aparelho de sustentação da vida. A menos que o dispositivo seja destruído, o protagonista não morrerá mesmo que seu corpo exploda. Além disso, ele pode usar um corpo modificado e membros com músculos especiais que lhe permitirão lutar melhor do que os vampiros. Pensativo, o protagonista pergunta se foi por isso que o trouxeram de volta à vida. E eles dizem que sim, e pedem que ele lute ao lado deles para salvar a humanidade. O protagonista diz que tem um problema e pede que alguém se aproxime para ouvir. Mas quando o general o faz, Gunther o prende com as coxas e diz que sua condição é a pior e que parem de falar e o tirem de lá agora mesmo. Ao afirmar que ele se tornou o maior guerreiro porque não hesita em matar pessoas, e que os humanos são tão sujos quanto os vampiros, e o fato de eles o terem assim é a prova disso. Ele só se preocupa com sua própria vida, e se eles não querem que ele mate o general, eles devem dar a ele braços e pernas para que ele possa sair. A garota decide pegar um relógio e diz que o protagonista só tem mais 4 segundos. Ele desmaia depois de perguntar do que ela está falando. Algum tempo depois, o protagonista acorda, e eles explicam que o combustível que mantém ele vivo é a vida de um ser humano. E vemos que ele está ligado à garota, que diz que ele precisa dela para injetar vida nele para que ele possa se mover, e dura apenas 2 horas. É dito que pessoas que têm dispositivos transplantados no corpo que podem ter energia vital como Aren, são chamados de humanos energizados. Das centenas de voluntários, o único transplante bem-sucedido foi apenas de Aren. Nisso, o general pergunta se ele vai lutar pelos humanos para mantê-la viva e para que ele seja capaz de viver. De repente, vampiros aparecem na instalação. Eles dizem que estão procurando tesouros e mulheres bonitas. Então o protagonista fala
fala para eles se apressarem e conectarem seus membros. O general concorda e pede aos cientistas que ganhem algum tempo, mas eles não são guerreiros e dizem que não querem morrer. Arryn, sendo corajosa, pega uma besta e corre em direção aos vampiros para ganhar tempo. Os vampiros perguntam se ela não tem medo de enfrentá-los sozinha, pois eles são superiores a ela. Mas Arryn atira e diz que eles falam demais. O vampiro consegue parar a flecha e se lança furiosamente na garota. Ela continua atirando, mas não consegue parar o vampiro. Ele a chuta e a levanta pelo pescoço, dizendo que ela tem um rosto lindo. Isso faz com que o outro vampiro diga que a quer, e eles começam a brigar por ela. De repente, o protagonista aparece e destrói uma de suas cabeças, e repreende Arryn por baixar a guarda e lutar descuidadamente. Quando o vampiro volta e diz que ela é dele, o protagonista fica surpreso pelo vampiro não ter morrido e Arryn diz a ele que os vampiros se regeneram se o coração deles não for destruído. O vampiro ataca novamente, então o protagonista empurra Arryn para longe e recebe o golpe direto, mas nada acontece com ele. Com um único golpe, ele manda o monstro confuso pelos ares. O outro vampiro aproveita para ir atrás de Arryn, mas o protagonista para ele também, surpreendendo a garota e o general. Eles percebem que apesar de ter a mesma força dos vampiros, o protagonista não está mirando no coração deles porque está gostando da luta. O guerreiro finalmente mobiliza o vampiro, que lhe pergunta quem ele é e se os humanos agora criam monstros, ao que o protagonista diz que é lamentável que essas sejam suas últimas palavras. Mas quando ele está prestes a matá-lo, o vampiro diz que tem uma oferta que ele tem certeza de que os humanos irão gostar. O protagonista decide ouvir, e o vampiro avisa que se ele os matar, seu senhor, Benzel, vai descobrir e voltar para vingá-los em 1 hora. O protagonista pergunta por que alguém chamado Benzel iria vingá-los, e o vampiro diz que é porque ele é o único no mundo que os ama. Então, se ele entregar Arryn, deixará o resto ir em silêncio. O protagonista diz que não, mas pode entregar o general a eles, e o vampiro diz que não serve para nada. Então o protagonista o mata e diz que as negociações terminam aí. O protagonista também mata o outro vampiro e pergunta quem é Benzel. Arryn diz a ele que ele é um vampiro de alto escalão e explica sobre os tipos de vampiros que existem. Os primeiros são vampiros de sangue puro, que são vampiros desde o nascimento. Depois, há os vampiros superiores, nascidos com o sangue dos vampiros de sangue puro. E então os vampiros baixos, nascidos da mistura entre um vampiro júnior e um puro sangue vampiro, sendo que o prota acabou de finalizar. Arryn também diz a ele que existem poucos vampiros de alto escalão e eles são vulneráveis à luz do sol. Eles também são poderosos o suficiente para desafiar a lógica humana. O general diz que eles devem se preparar para enfrentar Benzel, mas Arryn pergunta ao protagonista primeiro se ele realmente os ajudará a lutar contra os vampiros. O protagonista reflete por um momento e diz que só se preocupa com sua própria vida, mas não há muito que ele possa fazer nessa situação, então ele concorda em cooperar por enquanto. Arryn agradece, e o protagonista pede para se conectar com ela para recarregar as energias, mas antes disso, ela conta que tem um domingo nisso. Vemos o protagonista de armadura, e o general pede a opinião dele porque a fez com base em vários rascunhos, mas o protagonista diz que é desajeitado. Lá, Arryn diz a ele que é feito de mitril e foi projetado para ser muito resistente e minimizar o dano, já que ele é mais lento que os vampiros. E ela explica que há em seus pulsos a quantidade de tempo que ele pode se mover depois dela se desconectar. De repente eles começam a ouvir barulhos estranhos vindos do teto, e o protagonista diz que algo veio para baixo, sendo enorme. Isso surpreende o general porque apenas 40 minutos se passaram. O protagonista pede a Arryn para cortar a conexão e pergunta a ela sobre a direção mais rápida para eles fugir antes do inimigo chegar, mas ela diz a ele que há apenas uma entrada e saída, e o protagonista reclama que ela deveria ter dito a ele antes. Nesse momento, o barulho parece ter chegado, então o protagonista coloca o capacete e diz a eles para ficarem atrás dele, e 3 cabeças espreitam pela porta. Essas cabeças dizem que foi o protagonista quem matou sua família, e Gunther confirma que ele lidou com eles. Então os chefes o parabenizam e dizem que foi bom ele ter se defendido porque tentaram matá-lo, e pedem desculpas a ele. O protagonista fica sem palavras e diz ao general que se assustou à toa se ele é Benzel. O careca dá um passo à frente e pede desculpas por assassinar sua família, mas ele matou seu companheiro, portanto, eles estão quites. O coronel diz que como ela está disposta a conversar, eles devem deixar por isso mesmo e seguir caminhos separados. O vampiro diz que tudo bem, no entanto, eles juraram a Julius que matariam todos os humanos. O grupo diz que já esperava por isso, então o protagonista pergunta se ele está bem com isso porque parece que ele é muito forte para eles lidarem sozinhos. Isso faz Benzel rir, que
que diz que os humanos são divertidos e que os vampiros de baixo escalão estão lá apenas para proteger os de alto escalão quando o sol sai. Caso contrário, ninguém poderia matá-los, pois vemos que Benzel é composto por centenas de rostos, ganhando o apelido de o colecionador de rostos. Aren percebe que os rostos estão ligados pelo sangue, então deve haver um corpo entre eles que, se conseguirem destruí-lo, o resto entrará em colapso imediatamente. De repente, Benzel avança sobre a garota, mas vemos que o protagonista a salva enquanto diz que o vampiro é mais rápido e mais forte do que ele pensava, e ele diz a ela para ir para um lugar seguro. Benzel está prestes a devorar um cientista quando o protagonista lhe dá um soco e o salva, e enquanto bate nos rostos, diz que se não souber onde está o corpo, vai só ter que destruir tudo. Benzel o elogia por seu poder e se pergunta se havia alguém com tanta força entre humanos. Mas ele mesmo diz que não, e pergunta de volta se o prota é ao menos humano. Gunther avança e ataca com um soco, quando Benzel prende seu punho com uma das bocas. E o vampiro diz a ele que sua mordida é mais potente que sua força, então assim que ele o pegar ele não conseguirá escapar. O protagonista tenta se livrar com um soco, mas Benzel também prende seu braço e as suas pernas, deixando-o imobilizado. E então ele o leva para dentro, dizendo-lhe que ali está o verdadeiro inferno. Vemos uma criança chorando em um aterro de pessoas mortas, cujos gritos não são ouvidos por ninguém há dias. Até que de repente os choros não são mais ouvidos, mas a criança não sobreviveu com o apoio de alguém e sim com suas próprias forças. E vemos o protagonista dentro de Benzel, que diz que sua força de mordida é incrivelmente forte. Ele se pergunta se seus membros já estão quebrados e onde poderia estar a rota de fuga. O prota conclui que está abaixo, mas suas chances são mínimas quando de repente ele ouve uma voz dizendo: vampiros sujos. Nisso, ele vê um monte de rostos clamando gritos de guerra contra os vampiros. Então Benzel diz que o nome do primeiro é Albert Lauren, um herói que lutou contra vampiros para salvar centenas de pessoas, mas agora ele é apenas parte de sua coleção. O protagonista então percebe que eles têm cabelos e um pedestal diferente dos outros rostos, então, ele pergunta se ele é especial, e Benzel diz que é por causa de seus belos rostos, e seus nobres sacrifícios durarão até o fim da humanidade sem envelhecer. No entanto, o protagonista diz a ele que dificilmente seu rosto estará lá. Ele diz a ele, ao contrário, que sua força de vontade e força são as melhores entre todos os heróis que ele viu em anos. Mas o protagonista diz a ele que é por causa de sua aparência, e Benzel pergunta se ele é realmente tão feio. Nisso, o protagonista tira o capacete, e o vampiro diz que ele é um monstro. Então o protagonista pede que ele o deixe ir, pois não precisa dele. Mas Benzel diz que ele não vai a lugar algum. E como que ele pode sair com essa condição? O protagonista então responde que já sabe como sair, e que ele não é o único com dentes. Gunther começa a morder os rostos, e Benzel diz a ele que não será suficiente porque ninguém conseguiu escapar de lá. Mas o protagonista diz a ele que ele não é ninguém, e sim Gunther, e que aconteça o que acontecer garantirá sua sobrevivência e viverá como um humano, enquanto morde e destrói os rostos. Do lado de fora, os humanos se perguntam se é o fim, e o general diz que o protagonista não é o salvador da espécie. Então a humanidade está perdida. Aren avisa que alguns rostos começaram a cair, e o protagonista aparece, fazendo seu caminho através de golpes. Então o general grita que sempre acreditou nele. Lá, eles veem que ele perdeu as pernas, e ele diz para eles mudarem o plano porque ele não tem chance de vencer, e carrega Aren nas costas, enquanto diz que a nova estratégia é fugir até o sol nascer. Benzel ataca novamente, e o protagonista o evita por pouco. Aren diz a ele que ela tem alguns membros extras para ele usar, mas ele diz que não há tempo e ele precisa aumentar a distância entre ele e o vampiro o máximo possível. Então ele começa a correr e Benzel avista o rosto de Aren, que por achar muito linda, começa a persegui-los. Os dois conseguem se esconder, e a garota avisa que faltam 5 minutos para o nascer do sol. Então eles planejam correr em direção à saída. Quando um grito lhes chama a atenção, eles veem que o general e os cientistas estão prestes a ser devorados. O protagonista diz que eles aproveitarão seu sacrifício para escapar silenciosamente e pergunta a Aren se ela entende que é para o futuro da humanidade. Mas depois de se encararem, ela sai gritando para Benzel que ela está ali. Então o monstro ataca, e o protagonista a resgata novamente. A mulher diz a ele que se eles podem salvá-los,
eles devem dar tudo de si. Assim, o protagonista não tem outra escolha e diz que fará o seu caminho. Então ele dá um salto em direção à saída, escapando por pouco de Benzel, e eles conseguem alcançar as escadas. Enquanto o monstro diz a Aren que sua coragem o moveu e pede a ela para se juntar a ele. A dupla quase chega ao topo quando Benzel agarra o braço do protagonista, e o mesmo destrói com um golpe, e eles conseguem sair. Mas então Benzel alcança a Aren e a leva de volta para dentro em meio aos gritos desesperados do protagonista. Vemos um dos rostos de Benzel no chão, presenciando a chegada do sol e começando a queimar, assim como outros na entrada de uma caverna. Lá dentro, vemos Benzel ferido, e os vampiros perguntam se ele está bem. Ele diz a eles que a vingança de sua família falhou por causa de um cavaleiro monstruoso. Então os vampiros se oferecem para se vingar em seu nome, mas ele diz a eles que o protagonista não é alguém com quem eles possam lidar e que não pode perder mais membros de sua família. Portanto, deve ser ele quem vai lidar com o protagonista e pede que lhe tragam novos rostos. Mais tarde, vemos que os vampiros reuniram um grupo de pessoas e dizem a Benzel que trouxeram a ele 34 indivíduos. Entre eles estão 7 com belos rostos. Benzel diz a eles que eles são ótimos rostos e que fizeram um bom trabalho, mas ele diz que ainda gosta mais do rosto de Aren. Ele se vira para a garota e diz para ela não ter medo porque uma vez dentro dele, ela vai testemunhar o fim da humanidade em sua companhia. Em uma mudança de cena, vemos o protagonista gritando para o general conectar seus membros mais rápido, mas o general pede que ele não olhe para ele, pois ele não pode atuar quando está sendo observado. O protagonista bravo diz para o careca que não tem nem metade do tempo. Ele também pergunta se poderá se mover sem Aren, caso eles consigam desenvolver um novo corpo motorizado, mas o coronel responde que antes de seu corpo estar completamente podre, ele teve que vir com pressa, por isso não pôde nem comer ou empacotar, o que faz o prota raciocinar que um novo poder humano será desenvolvido nos próximos anos. O coronel comenta que se não tiver nenhuma Aren, o prota morrerá, e que agora o verdadeiro inferno é o dispositivo que é capaz de fazer criaturas mortas vivas infinitamente. Ele acrescenta que se o corpo for enganado até um certo nível, não haverá mais volta, e de acordo com os cálculos o corpo terá apenas 3 dias. Assustado, Gunther pergunta por que tão pouco tempo, e se depois desse período ele não pode reviver novamente. O coronel responde que sim, e que não importa se ele está em uma situação perigosa ou não, se eles não conseguirem o dispositivo a tempo, será o fim do prota. Portanto, ele deve recuperar antes que seu corpo apodreça. O protagonista então pergunta qual é o dispositivo em seu cérebro, mas o general não pode dizer a ele e o careca considerará contar a ele quando eles construírem mais confiança em seu relacionamento. O general termina de prender as pernas e diz que está tudo ligado, mas o protagonista diz que seu braço direito ainda está faltando, ao que o general responde que preparou algo especial para isso e, embora seja ainda incompleto, eles estavam desenvolvendo uma arma modificada para uso de longo alcance, e ele pergunta o que o protagonista pensa sobre isso. Em uma mudança de cena, um dos cidadãos é oferecido a Benzel. Ele usa o sangue deles para envolver sua cabeça e uni-la ao seu ser, aterrorizando os outros cativos. E ele fala para Aren que agora é a vez dela. Ele diz que olhos rígidos e destemidos no momento final são seus favoritos, e ele quer ver o momento em que eles percebem a verdade e ficam manchados pelo medo. Mas Aren diz a ele que a verdade mais terrível para ela naquele momento é que ninguém salvou o coração de Benzel. Nisso, ele diz a ela que ela é muito engraçada e que ele vai fazê-la repetir isso várias vezes quando ele tiver o rosto dela. De repente, um dos aldeões avança com uma faca contra Benzel ao dizer-lhe que estava esperando o momento de pegá-lo desprevenido. Mas então vemos que ele foi imobilizado pelos rostos, enquanto os vampiros pedem desculpas por não pararem. O aldeão grita que mesmo que ele falhe, outro aparecerá para perfurar seu coração. E Benzel diz que é sempre divertido conhecer um herói como ele, pois acredita que vale a pena se sacrificar pela humanidade. E isso é uma crença repugnante e vã porque ele está ciente de tudo isso. Lá, o vampiro diz a ele que sua mão horrível é assim porque ele salvou algumas pessoas de uma casa em chamas, o que acabou derretendo sua carne. Mas mesmo assim ele correu para salvar pelo menos mais um. E embora tenha recebido elogios e respeito das pessoas por um tempo, o que mais recebeu foi desprezo e decepção. O aldeão pergunta por que as pessoas fizeram isso.
nisso, e então Benzel mostra seu rosto, dizendo ser esse o motivo. O aldeão fica apavorado e Benzel diz que aqueles que o chamavam de herói começaram a odiá-lo ao ver seu rosto derretido, e perdeu seu lugar no mundo porque ninguém queria um monstro como ele, apesar de se sacrificar pelos humanos. Benzel cobre seu corpo novamente e diz ao aldeão que seu sacrifício é em vão porque os humanos só machucam as pessoas. No entanto, o aldeão diz a ele que seu passado não justifica este massacre e que ele é apenas um assassino. Quando Benzel está prestes a levar o rosto do homem, o protagonista diz que ele fala demais, e um projétil é disparado. O protagonista pergunta sobre a taxa de precisão da arma, já que ela voa desse jeito, e o general lhe diz que por isso avisou que ainda estava incompleto. Aren se sente aliviada ao ver o protagonista, e ele sente o mesmo ao vê-la viva. Gunther diz a ela que iria matá-la se ela morresse, e Benzel o chama de idiota por rastejar até lá com os próprios pés e diz que ele deve querer morrer, mas o protagonista responde que é o contrário, e não tem tempo, portanto isso vai acabar rápido. Isso não terminará, até que um dos dois morra. O general explica que a arma se chama lançador de ossos e é uma massa de músculos que envolvem a coluna óssea. Esses músculos se contraem lentamente até o limite e acumulam força, para então liberar para tirar picos de osso com poder destrutivo e velocidade mais forte do que qualquer besta. No entanto, depois de disparar as 6 pontas de osso, elas se tornam inúteis. Mas o protagonista diz que ainda conseguirá manter distância de Benzel. Nisso, vemos ele e o general a caminho da caverna, e o general diz a ele que deve matar Benzel no pouco tempo que lhe resta. Caso contrário, eles não conseguirão escapar dos vampiros de classe baixa. Esses vampiros desaparecerão se ele conseguir matar Benzel, embora ele não saiba se será possível fazê-lo tão rapidamente. E o protagonista diz ao general que ele pode morrer, mas tem certeza de que sobreviverá. De volta ao presente, o protagonista diz que faltam apenas 15 minutos, mas está confiante de que irá assustá-lo. Benzel diz que é interessante o que ele preparou, mas ao empilhar várias camadas de rostos, ele criará uma barreira que não pode ser penetrada. Em seguida, o protagonista atira novamente e perfura todos os rostos sem nenhum problema. Ele diz que falhou novamente, mas agora ele sabe exatamente onde atirar, então o próximo com certeza perfurará o coração de Benzel. Benzel diz aos vampiros para ficarem longe, mas eles dizem que são mais rápidos do que ele irá imobilizá-lo. Então Benzel concorda, e os vampiros correm para o protagonista, sendo cautelosos com aquela arma esquisita. Mas o prota diz para eles não se preocuparem porque não é para eles, e mata o primeiro com um punho. Outro aparece por trás e agarra o protagonista, dizendo que não serão derrotados por ele. O protagonista agarra seu rosto e diz que ainda não está forte o suficiente, mas consegue fazê-lo explodir e jogá-lo fora. Benzel o ataca, e o protagonista se esquiva, enquanto outros vampiros tentam prendê-lo, mas ele os mata com um único golpe, até que um vampiro moribundo consegue agarrar seu pé. E ele diz ao prota que Benzel é o único que os tratou como gente, então eles juraram dar a vida por ele desde então. Benzel diz ao vampiro que ele se saiu bem, e vemos que o monstro conseguiu colocar a cabeça do protagonista em sua boca. O vampiro diz a ele que desta vez ele vai mastigar o rosto primeiro, mas o protagonista atira outra estaca para se libertar e mata o vampiro no chão com um chute. Ele se esquiva de um ataque enquanto pensa que deve ter cuidado porque só tem 3 tiros restantes, mas todos os rostos parecem iguais e ele não sabe como localizar Benzel. Então Aren começa a gritar o nome do monstro, e os vampiros tentam silenciá-la sem danificar muito seu rosto. O protagonista se pergunta o que ela está fazendo quando outro vampiro de classe baixa o ataca, mas ele consegue o matar com um único golpe. Então Aren começa a gritar novamente, e o protagonista pensa que ela enlouqueceu, quando ela diz a Benzel que ele é um monstro horrível, e um dos rostos faz uma careta. Benzel diz a ela que não faz sentido ela rastejar assim, mas a garota diz ao protagonista para olhar mais de perto, porque existem alguns rostos que reagem, e esses são os que estão mais próximos de Benzel. O vampiro menor segura Aren para silenciá-la, mas então o protagonista encontra o rosto que se move primeiro, e atira e encontra o vampiro. Benzel diz a ele que mesmo assim, se ele não conseguir na primeira tentativa, acabou, e quando ele se esconder entre os rostos, não funcionará novamente. Lá ele percebe que alguns de seus nervos foram cortados
todos e ele deve conectá-los, mas o protagonista diz a ele que não perderá, pois ainda faltam 2 tiros, e ele dará tudo de si agora. Então ele atira novamente e destrói o braço de Benzel. O protagonista corre dizendo que é o último tiro, e os vampiros ficam em sua frente para bloqueá-lo com seus corpos. Quando de repente ele atira seu último pico, perfurando-os e desintegrando o rosto de Benzel, mas não conseguiu acertá-lo no coração, e Aren diz que ele falhou, avisando o protagonista que terá que destruir o aparelho em sua cabeça. No entanto, ele surge entre os vampiros e diz que ainda não falhou porque ainda tem uma chance. Aren pergunta do que ele está falando, e ao ser lançado em direção a Benzel, ele diz que o último tiro é seu próprio corpo. Assim que o vampiro termina de regenerar sua cabeça. Há muito tempo, vemos um homem que diz ter entrado para a guarda da cidade porque acreditava que salvar humanos era a coisa mais valiosa do mundo. Assim como seu pai, ele queria ser um herói que luta para salvar os humanos. Mas então vemos seu rosto deformado, e esse homem é Benzel. Crianças na rua tiram pedras nele por ser um monstro e parecer nojento. Isso o deixou desesperado, e ele perguntou a seu pai se seu sacrifício pelos humanos realmente valia a pena. Se sacrificar-se por quem o trata como um monstro valeu a pena, e ele não sabia mais em que acreditar ou o que fazer. Então vemos um vampiro colocando a mão em sua cabeça, e esse vampiro é o Julius, quem diz que o observa há muito tempo e quer criar um novo mundo, mas o processo será muito duro e doloroso, então ele precisa da ajuda de homens como ele. Benzel então pergunta a ele que tipo de mundo será, e Julius conta a ele o que irão fazer, o deixando de boca aberta. O vampiro pergunta a Benzel se ele estará com ele, e Benzel concorda. Assim vemos o punho do protagonista perfurar seu corpo ao dizer que é a sua vitória. Em seus últimos momentos, Benzel se pergunta se o mundo que Julius deseja inclui um monstro como o protagonista. Benzel então se desintegra, e junto com ele, todos os vampiros de baixo escalão. Nisso, o protagonista desmaia, e algum tempo depois, vemos uma caravana, e o protagonista acorda a bordo dela. Ele se levanta e pergunta o que está acontecendo quando Aren lhe diz para ter cuidado porque eles estão conectados, e que ele não poderá se mover agressivamente por um tempo. Ela o agradece por seu trabalho árduo, pois eles conseguiram salvar muitas vidas graças a ele. E o general diz que é incrível porque não esperava que ele se livrasse de um vampiro de alto escalão em tão pouco tempo. O protagonista diz que foi por pouco e pergunta se todos os vampiros de baixo escalão também desapareceram. O que o general confirma, dizendo que os vampiros responsáveis pela coleta de sangue desapareceram para se juntar ao vampiro de sangue puro. Então o protagonista pergunta se não seria mais fácil se eles eliminassem diretamente aquele vampiro. Ao que o general responde que em teoria sim, mas Aren lhe diz que Júlio, último vampiro de sangue puro, não foi visto, exceto no dia em que matou o rei, e o protagonista pergunta por que se este vampiro de puro sangue é mesmo forte, mas ela diz a ele que eles não sabem porque Julius não participa de batalhas. Isso deixa o protagonista desconfiado e ele diz que os vampiros deveriam se alimentar de sangue humano, mas se eles matarem todos os humanos, eles vão ficar sem comida, então seu objetivo é contraditório. E embora eles pensem o mesmo, o general diz a ele que eles só podem lutar e sobreviver no momento. Então eles vão até a sede para obter mais detalhes, a última cidade humana que não caiu, onde foram realizadas as pesquisas sobre o protagonista e o desenho de seu corpo. Nesse momento chega a caravana, e o general manda o prota ver o último local de esperança para a humanidade, chamado Barral, quando de repente eles veem que está pegando fogo, e o protagonista zomba disso. Vemos um vampiro dormindo quando de repente ele acorda gritando que Benzel está morto, e se o inimigo finalmente chegou para matá-lo e ele diz à mãe que não quer morrer. Ela o acalma e diz que não há inimigo algum. Ela comenta que é uma notícia triste porque Benzel era um vampiro frágil, mas adorável, mas é difícil acreditar que um ser humano o matou. Então Julius pede a um vampiro chamado Yen para descobrir quem o matou. Em seguida, recebemos informações sobre a cidade de Barral, que é chamada de Terra Sagrada por vários motivos, e uma delas é que parece que Deus a fez perfeita, por estar na orla do continente, e embora não tenha crescido muito, é uma terra que pode produzir seu próprio alimento, e é protegida por montanhas e pelo mar, sendo a única entrada por uma ponte de 1.200 metros, o que facilita a defesa mesmo quando o inimigo supera em 10 vezes os defensores. O grupo do protagonista chega, e ele pergunta se o local acabou de ser destruído. Então o general encontra um soldado chamado Leonard, que fica feliz por todos estarem bem, mas quando ele se apresenta ao protagonista, parece desprezá-lo.
Então o protagonista, com raiva, pergunta quem ele é, e o general o apresenta como líder da guarda da muralha, que os convida a entrar. O grupo entra na cidade e o protagonista pergunta por que tudo parece tão ruim. Então Leonard explica que eles tiveram que desistir da defesa da ponte externa. O general pergunta qual é o problema, pois eles acreditavam que derrotar Benzel traria algum alívio à cidade. E isso surpreende Leonard, que volta a desdenhar o protagonista e explica que uma invasão vampírica começou quando eles partiram. Era uma força que eles nunca tinham visto antes, com aparências estranhas e distorcidas, e shows que faziam para massacrar os soldados, o que o protagonista acha divertido. Ele também conta que eles arrombaram o portão principal, que conseguiram bloquear, mas a próxima invasão causou muitos danos. Então ele pede ao protagonista que fique lá para proteger a ponte até que a cidade seja consertada. No entanto, o protagonista recusa porque diz que podem servir de escudos de carne para ele viver mais. Isso enfurece Leonard, que lhe diz que está vivo porque 136 de seus camaradas morreram em experimentos para se tornarem humanos motorizados, assim como os pesquisadores que construíram seus membros, e todos os soldados que protegiam a cidade enquanto faziam. Mas o protagonista é um gladiador que não sabe nada sobre sacrifício, e diz a ele que o cavaleiro morto deveria ter sido ele e não o protagonista. Nisso, Gunther se aproxima dele e sussurra em seu ouvido que ele é um merda, o que irrita Leonard. O soldado tenta atacar o protagonista, mas ele o manda voando para fora do prédio, e Aren o lembra de não agir de forma agressiva enquanto estiverem conectados, ao que o protagonista concorda e diz que foi em legítima defesa. Mais tarde, vemos Leonard voltando, mais ferido, e Aren diz ao protagonista que por mais forte que ele seja, ele não consegue sozinho, porque é preciso muita mão de obra e suprimentos para fazer seus membros. Portanto, eles devem salvar o máximo de pessoas possível e defender a Terra Sagrada para garantir que o suprimento não acabe. O protagonista então concorda em lutar e pede para mostrar suas armas, mas o general diz que existem apenas duas, o que surpreende tanto Aren quanto o protagonista, e Leonard pede desculpas, pois quase todo o pessoal era dedicado à defesa, então eles não tinham tempo para construir armas, e o protagonista diz que eles deveriam pelo menos dar a ele um braço que funcione corretamente. Então ele tenta outro, que acaba sendo um escudo que muda de tamanho e é resistente ao fogo. Então o protagonista diz que não é ruim. Lá ele pergunta quando pode ter outro lançador de osso, mas Aren diz que vai demorar mais de meio ano devido aos materiais. Mais tarde, o protagonista termina de escolher uma espada e diz que está pronto para lutar. Aren diz a ele que eles passaram por todo um processo de seleção e ele era o mais adequado. Então ele não deveria se preocupar porque ela acredita nele e que ele salvará o mundo, embora isso não importasse para ele em primeiro lugar. Então o protagonista pergunta se houve 136 humanos que tentaram se tornar humanos motorizados, ao que ela diz que sim. E o protagonista pergunta por que ela fez isso depois de ver 136 pessoas morrer, ao que ela responde que era o que precisava ser feito, e ele diz que não entende. Os dois esperam no prédio quando Leonard aparece e avisa que os vampiros já estão lá. Gunther sai até a entrada e desliga o cabo, então Aren pede que ele sobreviva. E depois de colocar o capacete, o protagonista diz que vai e que não importa quem venha, ele vai despedaçá-los. Nisso surge uma criatura no horizonte, que diz que o público de hoje é apenas uma pessoa. O protagonista acha que a postura de Evelyn é estranha e não parece se mover rapidamente, então ele planeja usar um ataque de salto, e quando ele chegar perto, ele a matará com um único golpe. Em seguida, a vampira dá as boas-vindas ao público e se apresenta como Evelyn, que se preparou para dar um desempenho perfeito. E o primeiro ato é o Rei dos Porcos e ela. De repente, o protagonista pula e declara que é a sua vitória. Mas quando ele ataca, ele não sente nenhum contato e se pergunta como ela o evitou. Evelyn diz a ele que ele é um público rude e deve seguir a ordem das apresentações para manter o ritmo. E vemos que seu corpo está contorcido quando ela diz que a primeira parte do show é Rei dos Porcos e o Coro dos Anões. Então ela usa seu poder de sangue, e uma enorme tenda aparece na frente do protagonista. De repente, um anão vampiro emerge dela e o ataca. O protagonista repele o ataque e vê um exército deles o cercando e atacando eles juntos. Mas ele os derrota sem esforço com um único golpe e continua matando-os impiedosamente. Mais deles saem da tenda, e o protagonista diz para eles pararem de perder tempo porque são fracos. Ele vai até a tenda para cortar a garganta do líder, mas de repente ele vê algo de dentro, e uma explosão de chamas sai da tenda para atacar o protagonista, que o bloqueia com seu escudo. Nisso, aparece um porco
enorme, e o protagonista entende o título do ato. O porco cospe fogo novamente, e o anão diz que seu fogo queima tudo, mandando o protagonista virar cinzas. Mas ele vê que o protagonista ainda está vivo, então ele diz ao rei para liberar mais poder. O protagonista prepara sua espada e a joga em direção ao porco, perguntando se eles acham que podem matá-lo apenas com isso. E então ele pula para frente para matar os dois. O protagonista diz que o que eles prepararam é muito menos do que ele esperava e pede a segunda parte da performance antes de entrar na tenda. O protagonista entra e diz a Evelyn que ela decorou tudo com muito bom gosto. Ela agradece e diz que ele é o primeiro a chegar a esse ponto para a segunda parte. Ela comenta que preparou cuidadosamente, mas o protagonista não deixa ela terminar e lança outro ataque. Ela consegue desviar novamente, e o protagonista não consegue acreditar que ela está evitando. Então ela usa seus poderes novamente, e o sangue a cobre completamente. Ao dizer que o segundo ato é a confissão do palhaço sofredor Evelyn, ela espera que ele goste disso. A batalha começa, e o protagonista lança ataques rápidos ao seu redor, mas nenhum deles conseguir bater nela. Então o protagonista joga uma enxurrada de destroços nela, mas ela desvia de todos eles, e de sua boca, ela saca duas espadas com as quais ataca o protagonista, que também consegue bloqueá-la por um momento. Ele se pergunta como pode acertar um golpe eficaz, quando ela o pega desprevenido e o joga para fora da tenda. Nas paredes, o grupo assiste ao confronto, e o general pergunta a Leonard se o protagonista está vencendo, ao que ele diz parecer que Gunther está sendo encurralado, e que os ataques do protagonista parecem não funcionar, mas ele cuidou dos anões. A luta chega à ponte, e o protagonista se lança para atacar, mas ainda falha em acertar um golpe. Então ele diz a Evelyn que aqui está muito escorregadio. O general pergunta se eles podem ajudá-lo de alguma forma, mas Leonard diz que todas as armas de cerco foram destruídas na batalha anterior, então eles só podem usar arcos. Mas Aren diz que eles devem evitar lutar na ponte, pois os músculos do protagonista são muito densos. Nisso, vemos Gunther caindo da ponte, e ela diz que se ele cair na água, ele afundará sem poder voltar à superfície. Algo pesado cai na água, mas logo vemos que o protagonista conseguiu agarrar-se à ponte com sua espada. Como Aren o avisou que se ele caísse na água, ele afundaria, e com tal corrente forte, mesmo uma pessoa normal seria arrastada. O protagonista verifica seu tempo restante e vê que lhe resta pouco, então ele pensa que será uma luta difícil. Lá, Evelyn se lança contra ele novamente, e a luta continua. O protagonista diz que ela é definitivamente forte, muito mais forte que Benzel, mas que o general e Aren logo farão uma grande jogada. Quando de repente eles o chamam e dizem para ele recuar, o protagonista entra rapidamente no castelo, e os soldados indicam a direção que ele deve ir. Então ele se pergunta qual é o plano. O protagonista se reúne com um grupo, que lhe conta que a estratégia é aguentar até o amanhecer enquanto iniciam a carga, já que ele é o único que pode lutar contra um vampiro de alto escalão em igualdade de condições. Faltam 5 horas para o amanhecer, então Aren diz a ele que precisa recarregar a cada 2 horas. A equipe começa a trocar seu braço e fazer manutenção quando a garota diz a ele que a operação tem um grande ponto fraco, e é que recarregar sua energia leva mais tempo do que ele pensa. O protagonista pergunta quanto tempo, e ela lhe diz que leva cerca de 20 minutos para que recarregue as 2 horas de carga. Além disso, ele precisa estar em um estado estável para receber a energia adequadamente, então não pode recarregar durante o combate ou enquanto foge de vampiros. Então eles precisam de uma forma de proteger ele e Aren, e o protagonista pergunta se é possível. Lá, Leonard abre um pouco a porta, depois a fecha, e vemos que os soldados da cidade se preparam para lutar. Enquanto Leonard diz a ele que eles precisam esperar por 20 minutos, o protagonista diz que as pessoas comuns nunca são páreo para os vampiros de alto escalão, então, se esperarem 20 minutos, todos morrerão. E o general diz a ele que sabe, assim como todos os soldados, mas eles ainda vão sair para lutar. Do lado de fora, os soldados fazem uma formação, e Leonard diz que se eles não queimarem lá e agora, quem iluminará essa escuridão? Quando de repente o portão é arrombado, e dentro do prédio, o grupo ouve o agonizante gritos dos soldados. Lá fora, vemos que Evelyn matou todos eles e está prestes a acabar com Leonard quando o protagonista consegue prendê-la, e ele pergunta se ela não esperava que um homem saísse da parede. Leonard pergunta o que ele está fazendo já que ainda tem tempo para recarregar, e o general fica surpreso que o ataque tenha funcionado apenas com um braço. Acontece que eles se lembram das palavras do protagonista, que lhes disse que agora que está acostumado, lutar com apenas um braço não fará mal a ele. E como apenas 5 minutos se passaram desde que ele começou a recarregar, a energia poderia durar até de manhã.
Nisso, ele leva Evelyn para lutar em outro lugar, dizendo que é o local do terceiro ato, no fundo do oceano, onde ninguém pode escapar. Ambos caem na água, e o protagonista consegue acertar Evelyn. Então ele diz a ela em sua mente que é difícil lutar naquele ambiente. Quando ele começa a perfurar seu corpo, ele diz a ela que vai quebrar seu coração dessa forma. Evelyn grita de dor, então ela envolve o protagonista como uma cobra e o empala com uma espada no braço. Ela então o arranca, mas quando chegam ao fundo, o protagonista também arranca um dos braços do vampiro. Eles continuam se ferindo mortalmente até que o fundo explode em sangue, e vemos Evelyn tentando escapar, mas o protagonista aparece e consegue mordê-la. Pensando que tudo acabou, ele arranca sua carne e expõe seu coração, enquanto pergunta em sua mente se ela acredita que ela pode matá-lo. Ele está prestes a morder o coração dela quando ela está prestes a perfurá-lo com sua espada. De repente, vemos as memórias do protagonista, nas quais uma mulher o lembra que ninguém vai para o lixão onde ela o encontrou, e ele mesmo disse isso. Ele estava morrendo e soltou um pequeno grito com todas as suas forças. Então a curiosidade levou a melhor sobre ele, pois ninguém queria que ele nascesse. Para ele, que estava morrendo com o lixo, gritar por socorro significou muito. Vemos o protagonista após ter derrotado dezenas de adversários, e ela diz que agora sabe o que isso significa, e é vingança. Como ninguém queria que ele nascesse e vivesse, assim como ele chorou por socorro quando bebê, ele deve lutar até o fim e sobreviver como um demônio. Por merecer o poder, ele o receberá e, com ele, vingará o mundo que o abandonou. E o protagonista entende isso, então ela diz a ele para se preparar para o próximo ato, como é hora de mostrar sua revanche. E então voltamos ao presente, onde os soldados encontram a cabeça do protagonista entre as pedras, dizendo que teve muita sorte. Aren o segura em seus braços, dizendo que é um alívio que ele tenha sobrevivido mais uma vez. E Leonard diz para levá-lo para dentro rapidamente porque a luta ainda não acabou. Após receber a carga, o protagonista tenta vocalizar algo, mas como não tem cor, não pode falar. Então Aren diz a ele para esperar um pouco até que o corpo e as pernas estejam terminados. E isso frustra muito o protagonista. Algum tempo depois, ele recupera seu corpo e diz que estava tão frustrado que pensou que estava morrendo. Ele pergunta se eles cuidaram de Evelyn, mas Leonard diz a ele que eles acreditam que ela ainda está viva. O protagonista diz que não é possível porque se lembra de ter mordido o coração dela, mas Leonard diz a ele que encontraram as pegadas de uma mulher vindo do mar, então deve ter sido o vampiro de alto escalão com quem ele lutou. Eles seguiram a trilha e encontraram uma carruagem suspeita, que presumiram ser a do esconderijo do vampiro, mas mesmo que o sol saísse, eles não eram páreo para ele, então não o confirmaram. O protagonista diz a eles que eles devem ter visto errado porque ele mordeu o coração dela com seus dentes, mas Leonard diz que eles precisam checar a segurança e pede para o protagonista ir embora antes que seja tarde demais. Algum tempo depois, vemos que o protagonista os acompanhou até a carruagem, que de fato parece suspeito, mas ele tem certeza de que mordeu o coração dela. Leonard diz a ele para se apressar para dentro. O protagonista se aproxima e encontra um monte de pegadas frescas, além de ver que as janelas estão bloqueadas, então parece um esconderijo de vampiros. Mas ele tem a vantagem de que o sol está alto e, se algo der errado, eles podem derrubar com a carruagem. Embora tudo esteja tranquilo, apesar da possibilidade de vampiros menores tentarem impedir o ataque, então a porta se abre sozinha, e o protagonista entra, pensando que está vazio. Quando se fecha novamente, o protagonista é atacado na escuridão. No entanto, ele derruba um dos anões e captura outro para mandá-los parar. Os anões param de atacar e o protagonista diz que eles são muito fracos para serem vampiros. Ao que eles respondem que é difícil andar ou lutar lá porque seus corpos são um fracasso e eles não podem vencê-lo agora. Então, finalmente, é hora de terminar o show. O protagonista os repreende por matarem pessoas sem hesitar, mas o anão conta que eles prometeram, e a promessa dos vampiros é absoluta, e ele o mostrará para o ato final. O anão o conduz pelo local, onde muitos mais anões estão observando da escuridão, então o protagonista diz que eles são muito barulhentos apesar de não serem porcos. Lá, o anão explica que eles não foram criados como humanos, pois seus donos queriam que fossem porcos obedientes e fizessem deles um bom produto. Então eles chegam ao final do local, e Evelyn se apresenta formalmente como o último e mais belo produto. O protagonista percebe que ela não parece disposta a lutar e o recebe de forma amigável. O protagonista pergunta como ela está viva, apesar de ele morder seu coração, e Evelyn explica que ele só mordeu uma parte, o suficiente para não morrer, mas como é a fonte
de seu poder. Se não estiver intacto, ela não pode controlar o sangue. E o protagonista diz que se for assim, ela é só um pedaço de lenha no sol e se prepara para atacá-la. Ao dizer que desta vez, ele será o único a sobreviver. Lá fora, Leonardo e os soldados ainda estão esperando, e o líder pergunta quanto tempo eles deixaram. O soldado diz 50 minutos, que é muito tempo, e diz que só vão entrar se eles não ouviram nada do protagonista quando faltar 10 minutos. Então outro soldado pergunta se aqueles vampiros costumavam ser humanos, porque ele ouviu que crianças órfãs e vagabundos da cidade continuavam desaparecendo, e ele encontrou uma instalação muito estranha enquanto procurava por seu paradeiro, onde havia ferramentas para quebrar ossos e muitas armações de aço, além de pequenos esqueletos esmagados e quebrados empilhados como montanhas. Era um local de fabricação de mercadorias, onde as preparavam e vendiam, e quanto menor o tamanho, mais distorcido é o preço de venda. O outro soldado pergunta quem compraria algo assim, e o narrador diz que são apenas boatos, mas os compradores eram comerciantes e aristocratas que os compravam como símbolos de riqueza ou poder, e alguns dos sobreviventes foram vendidos para circos. Ele pensou que era uma história de fantasmas, mas se for verdade, as vítimas são os vampiros, e o líder que eles estão tentando capturar é humano. Então ele pergunta se realmente vale a pena. Dentro do esconderijo, vemos que Evelyn evitou o ataque do protagonista. Ela pede que ele a segure com força porque ela vai rasgar e quebrar seus ossos, pois mesmo quando ela gritou para que a matassem, eles a ignoraram. E ela diz a ele que um dia eles a deixaram ir de repente. Então ela perguntou a eles por que eles a incomodavam tanto e então facilmente lhe deram liberdade, ao que responderam apenas que a pandemia acabou. Em seguida, ela diz ao protagonista que, finalmente, ela tem uma pergunta sobre o que está na moda agora. Ao que o protagonista responde que diversão está na moda, mas aconteça o que acontecer, ele sobreviverá até o fim porque essa é a história de um homem. E Evelyn diz que também é uma atuação difícil e solitária, e o protagonista entrega o golpe final, matando todos eles. De volta à cidade, um aldeão conta a outro que 2 vampiros de alto escalão já foram mortos em Barral, e deve ser porque eles fizeram algum tipo de arma, e um grande número de sobreviventes estão chegando na cidade. Eles dizem que havia 8 vampiros superiores, então restam apenas 6, e agora eles estão indo para a cidade. Portanto, eles deveriam ajudar, mas dizem que seu lado do mar é o que tem mais chances de sobreviver desde que os vampiros odeiam água. De repente, o som de algo enorme chama a atenção deles. No dia seguinte, Aren investe o protagonista, pois a garota diz que a rainha visitará os arredores da cidade para comemorar a morte dos 2 vampiros de alto escalão. Então, o protagonista e o general dizem que ela é uma pessoa incrível, ao que o velho acrescenta que ela agora é a governante da cidade, e pede ao protagonista que não diga nada de estranho a ela, pois será uma dor de cabeça e ele deve suportá-la. Algum tempo depois, uma carruagem chega à cidade, e o mordomo da rainha ordena que todos se curvem diante dela, a única herdeira da família real, e todos o fazem, exceto o protagonista. Ela reclama do mau cheiro e da sujeira, e o protagonista diz que isso é normal porque eles estão em um campo de batalha. Então, o general bate nele para que fique quieto. Ela confunde o nome dele e então se aproxima para lhe dizer que ele é feio, mas devido ao fato de seu corpo estar sendo remodelado, a rainha diz que se aventurou em uma área tão perigosa para elogiar a conquista de derrotar 2 vampiros de alto escalão, e seu mordomo a elogia por isso, mas diz que o exterior está muito sujo, então eles devem continuar a conversa no interior. Lá, ela deixa escapar que também está suja e pergunta ao protagonista o que ele quer como recompensa por suas ações. No entanto, Aren é quem responde, dizendo a ela que precisam de mão de obra e suprimentos para melhorar o protagonista. No entanto, a rainha lhe diz que não lhe pediu e, embora reconheça sua contribuição, como a última da família real, ela é obrigada a investir em várias possibilidades para garantir o futuro. Portanto, o apoio que ela já oferece é tudo que eles terão. O protagonista não entende isso, então o general explica a ele que isso se deve ao fato de ela não ter acreditado no plano do Cavaleiro Morto no início. Em seguida, Aren pede que pelo menos aqueles que se sacrificaram pelo plano sejam oficialmente reconhecidos como heróis, mas a rainha diz que o projeto dos Cavaleiros Mortos é secreto, portanto, tudo relacionado a ele deve permanecer assim. E ela diz que a recompensa do protagonista será um título e terras, e que ele deve beijar sua mão para aceitá-los. Mas o protagonista diz que, apesar da situação em que ele lutou sozinho, eles trazem uma mulher louca que afirma ser a rainha, portanto a humanidade deve estar condenada. Isso enfurece a rainha, quando Leonard entra de repente, dizendo que um homem enorme está se aproximando da cidade. Mais tarde, o general repreende o protagonista por sua atitude em relação à rainha, mas ele diz que não se importa porque não quer ganhar o favor dela. Lá,
O sobrevivente conta a eles que sua cidade foi destruída em um dia, com um único golpe. Então, o general vê algo e percebe que é um vampiro colossal que está indo em direção a eles. Ao ver seu tamanho, o protagonista pergunta como aquilo pode ser um vampiro. E Aren lhe explica que, para um vampiro, desde que tenha uma vontade forte, ele pode fazer qualquer coisa usando sangue. Então, o nome desse vampiro deve ser Miranda, a gigante de aço. Ela derrubou as muralhas da capital e tem pele de aço que não é afetada por nenhum ataque. Um vampiro com uma reputação que impressiona a garota. Mas, por ser tão famoso, muitas informações vazaram e seus pontos fracos foram estudados. Então, o protagonista pergunta quais são essas fraquezas, mas é aí que a garota revela a dura verdade, que o vampiro não tem fraquezas. O grupo parte para enfrentá-lo, e a garota lhes diz que não podem atacá-lo naquele momento porque não sabem onde está seu coração, e se ele chegar a Barral, a cidade será destruída. No entanto, a garota pesquisou o máximo que pôde sobre ele e disse que ele se esconde quando o sol aparece, mudando sua forma para fazer isso. Portanto, esse é o momento em que o protagonista deve matá-lo. O general diz que, apesar de sua velocidade, o vampiro ainda não deve chegar à cidade. Portanto, espera-se que ele esteja escondido perto de uma vila com muitos prédios que fica no caminho para a cidade. Mas se eles não encontrarem Miranda lá, ele entrará na cidade no dia seguinte. O grupo chega à vila e descobre que a trilha termina com uma pegada gigante. Então é certo que ele está escondido nas casas. Por isso, Leonard diz que soldados começarão a investigar pelo sul, enquanto o protagonista o fará pelo norte. No entanto, ele percebe que eles têm pouquíssimas tropas, pois a rainha tinha a maioria delas construindo armas. Então, eles começam a busca com o que tem, entrando e destruindo as casas para vasculhar cada canto. O protagonista diz que, mesmo com sua forma alterada, o vampiro deve ser enorme, então eles devem se concentrar em lugares grandes. O tempo passa e o anoitecer se aproxima, mas o grupo não tem tido sucesso. Aren diz que deve ser porque ele está se escondendo de uma forma que eles acham difícil de imaginar. O protagonista fica frustrado por também não ter conseguido encontrar o vampiro quando, de repente, um barulho alto e uma sombra chamam sua atenção. Então, o protagonista corre atrás dela e, quando a encontra, vê que se trata de algo enorme com presas como as de um vampiro. Em uma mudança de cena, um dos vampiros de alto escalão informa a Julius que o protagonista é um cavaleiro morto localizado em Barral. Então, ele pergunta se deixou aquela cidade por último, e Julius lhe diz que foi lá que tudo começou. Por isso, ele tentou organizá-la uma última vez, mas acredita que chegou a hora. Ele ordena que eles destruam a cidade e tragam o protagonista até ele. De repente, na aldeia, o grupo ouve uma forte explosão, então o general corre para ver se é o protagonista, e o encontra carregando o cadáver de um urso em suas costas. O protagonista pergunta se eles têm certeza de que ele está escondido ali, pois ele nem sabe o que está procurando. E Aren responde que eles não tiveram tempo de se preparar adequadamente. Leonard quer queimar todas as casas para acelerar a busca, mas a garota o adverte de que isso poderia causar um incêndio que se espalharia pela floresta. Eles continuam discutindo até que o general grita que não pode desistir porque o próximo campo de batalha certamente será Barral, e ele se certificará de impedir sua destruição, então retorna a um local que não pôde verificar adequadamente antes e foge. Isso surpreende o protagonista, e Leonard lhe diz que é porque a família do general está na cidade. Ele tem uma filha com quem se preocupa muito e, por isso, também está voltando para procurar, pois não tem mais tempo. A noite cai na aldeia e vemos o general verificando uma das casas onde ele diz não ter encontrado ninguém. De repente, ele ouve um som atrás de si vindo de um pequeno baú vermelho e, quando olha para ele, vê que ele se move ligeiramente. Vemos a casa do lado de fora quando, de repente, o telhado explode em pedaços e uma massa de carne lança o general pelos ares. Aren e o protagonista testemunham o fato e correm para ajudar o velho, e o protagonista diz que sabia que isso aconteceria. O general diz que encontrou o vampiro e que poderia tê-lo matado. O protagonista lhe pergunta do que ele está falando, e o general revela que, quando estava com a faca na mão e o viu, descobriu que era uma criança pequena. Nesse momento, o protagonista olha para cima e vê o vampiro ficar furioso e atingir seu tamanho máximo. Em seguida, ele lança um golpe direto contra eles. O vampiro bate com o punho no chão, mas o protagonista consegue se esquivar e proteger Aren e o general. O cavaleiro pergunta se eles têm outra forma de lutar, mas o general lhe diz que não há e pede desculpas por ter hesitado em matar Miranda. Então, o protagonista o joga para o lado. Em seguida, ele olha para cima e vê que o vampiro os ignora e continua seu caminho. Então ele pergunta se eles não vão lutar. Aren supõe que é porque a prioridade dele é Barral, e ela diz que tudo estará acabado se a cidade cair, então eles devem impedir que ele alcance,
não importa o que aconteça. Quando Miranda atravessa a aldeia, ele esmaga todos os soldados que encontra com os pés. Quando o protagonista aparece em um telhado carregando um pilar de pedra, ele o gira e o arremessa contra o gigante. No entanto, ele não faz nada e se parte ao meio. Então o protagonista salta e golpeia sua pele com toda a força, mas isso não causa nenhum dano. Então ele se pergunta se seu punho realmente não consegue penetrar em sua pele. E ele dá um golpe ainda mais forte do que antes, gerando uma onda de choque que se expande e brilha como se estivesse soltando faíscas. Mas ela só acaba despedaçando sua mão sem sequer arranhar o vampiro. Este percebe sua presença e tenta esmagar o protagonista. Ele se esquiva e sobe em sua perna enquanto diz que não há ninguém sem fraquezas, não importa o tamanho delas. Portanto, ele tem certeza de que existe um ponto fraco. Em seguida, o gigante usa a outra mão e quase esmaga o protagonista, que continua correndo até que Miranda o agarra por uma perna e o levanta diante de seus olhos. É aí que o cavaleiro percebe que seus olhos estão expostos, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o vampiro usa seus dedos para rasgá-lo. De volta à cidade, a rainha observa Miranda se aproximar à distância, enquanto os guardas alertam a todos que ele está atravessando o oceano. A rainha diz que nenhum vampiro é indestrutível, e já houve vários casos em que vampiros de baixo escalão foram derrotados por pessoas comuns. Portanto, eles não precisam confiar no protagonista, a quem ela chama de cadáver repulsivo. Ela pergunta ao mordomo como estão os preparativos, e ele responde que todos os ajustes estão completos e prontos para o lançamento. Ela se vira e vê atrás de si uma enorme rede de balistas gigantes. Ela diz que sua aparência parece simbolizar o poder de uma família real nobre. Uma arma tão poderosa e bela que supera qualquer coisa já feita pela humanidade, com centenas de flechas gigantes prontas para voar com a tensão de 1000 cavalos. Com certeza, elas perfurarão a pele de aço do vampiro. E no momento em que ele cair, todos perceberão que ela é a verdadeira imperatriz e heroína que governará a humanidade. Assim, ela mostrará a eles o poder de sua grande família real e provará que não está enganada. Ela levanta a mão e depois a abaixa com força, dando a ordem para que as balistas disparem. O grupo do protagonista segue os rastros de Miranda perto das pegadas dele, até encontrarem uma pilha de restos mortais, e o general pergunta se esse é realmente o último rastro, ao que um soldado responde afirmativamente. O velho se aproxima, preocupado, e pergunta se esses poucos pedaços de carne são tudo o que resta de seus esforços para salvar a humanidade. Ele pega um deles e o aperta com força enquanto diz que, se não tivesse hesitado naquele momento, nada disso teria acontecido. Então, ele pede desculpas ao protagonista, mas então algo cai atrás deles, e eles veem que é ele, que lhes diz que ainda está vivo. Aren e o general ficam surpresos, e a garota corre em direção a ele, dizendo que está feliz por ele ainda estar vivo. Ao voltarem para a cidade, o protagonista lhes conta com dificuldade o que descobriu sobre Miranda, que seus olhos não são cobertos pela pele. Portanto, se não conseguirem abrir sua boca, devem atacar seus olhos. No entanto, Aren diz que isso não será útil se eles não destruírem seu coração. Então o protagonista diz que seu plano não é esse, mas sim entrar no corpo pelos olhos. E a garota diz que isso pode funcionar, mas o problema é chegar à cabeça dele. Nesse momento, um som alto chama a atenção deles, e eles veem que é a arma da rainha disparando contra o vampiro. Ela o atinge com força e com uma quantidade esmagadora. O grupo olha para fora da carruagem, curioso para ver se os projéteis conseguiram fazer algo com seu inimigo, mas eles veem que ele saiu ileso e apenas cobriu o rosto com a mão para protegê-lo. Um dos soldados informa a rainha que o gigante não caiu e ainda está se aproximando. Então, ela pergunta ao mordomo sobre o progresso do próximo plano, mas ele não responde. Isso a enfurece. Enquanto isso, Miranda chega à fortaleza, e o grupo do protagonista consegue entrar no castelo, onde o general continua a se culpar por não ter matado a criança. De repente, sua filha, chamada Audrey, aparece e o abraça, feliz por ele estar a salvo. O general lhe pergunta por que ela não evacuou, já que ele lhe disse para fugir quando o gigante atravessasse o mar. Mas ela lhe diz que, se ela tivesse feito isso, não haveria ninguém que pudesse reconstruir o protagonista. Além disso, ele não precisa mais se preocupar com ela, pois ela já é maior do que ele. Então Audrey vê o protagonista e se apresenta a ele como a filha do general, estendendo-lhe a mão. Mas ela se desculpa porque esqueceu que ele não tem um braço. Então Aren pede a ela que conecte todas as partes do corpo e forneça uma arma de escalada do tipo 350 para subir no Titã. Audrey se prepara para fazer isso quando, de repente, a perna do Titã atravessa o castelo, levando a garota e seus ajudantes bem na frente do general atônito. A pedra do castelo desmorona e Audrey cai no vazio, mas o general consegue agarrar sua mão no último segundo. Ele diz à filha para se segurar e que a levantará em um instante, mas ela diz que ele não conseguirá fazer isso porque está velho e fraco. Então, pelo menos,
ele deveria pegar o tronco para a protagonista, mas ele lhe diz que ela é mais importante. Quando, de repente, os destroços que ele estava segurando se quebram e os dois começam a cair. Então o protagonista pula e, com apenas a cabeça e um braço, consegue se agarrar e morder o braço do general para evitar a queda. E embora o general diga coisas sem sentido, ele agradece ao protagonista por tê-lo salvado. Miranda continua avançando. Então Leonardo e os soldados dizem às pessoas para largarem suas bagagens e evacuarem todos para os arredores da ilha. Então, a rainha aparece e pergunta ao soldado quanto tempo ele acha que eles podem aguentar. Leonardo lhe diz que, no ritmo atual, ele acha que eles não conseguirão aguentar a noite toda. Então ela pergunta onde está o protagonista, e ele lhe diz que seu grupo está se preparando para lutar contra o gigante de uma forma diferente. Ela diz que é isso, e que todos vão morrer em uma ilha com apenas uma entrada e uma saída. E se isso acontecer, não haverá mais ninguém para julgá-la. Então ela diz que não é uma coisa ruim. Vira-se e vai embora. Os cientistas se apressam para conectar o protagonista, e Aren lhe diz que ele deve ir embora assim que terminarem. O protagonista concorda e, enquanto olha para seu novo braço, diz que é uma arma incrível e o encosta na cabeça do general para testar sua aderência. Aren explica que ele é baseado na mão de um lagarto, projetado para facilitar a escalada em lugares escorregadios. O general o agradece novamente por tê-lo salvado, mas o protagonista lhe diz que não foi por eles, mas para salvar seu corpo. Então o general o acusa de estar sempre pensando em si mesmo e diz que ele deveria ter momentos felizes com outra pessoa. Mas o protagonista lhe diz que não há mais ninguém porque seus pais o jogaram no lixão. Os gladiadores tentaram matá-lo, assim como o público que apostou dinheiro. E sempre havia alguém que queria matá-lo ou derrubá-lo. E ele só sobreviveu lutando até o fim. E ele fará o mesmo nessa ocasião. Por que será ele quem fará isso? Isso deixa o general pensativo. E ele lhe diz que essa é a vida de um homem sem nada. Nesse momento, os cientistas terminam a conexão, e o protagonista se levanta para sair e lutar. Quando Aren o detém antes que ele saia, ela lhe diz que espera vê-lo novamente amanhã. Ao que o protagonista responde apenas que acha engraçado e sai do castelo pronto para enfrentar o gigante. Aterrorizados, os cidadãos observam a aproximação do imponente vampiro. Quando, de repente, ele percebe o protagonista, que começa a subir rapidamente em seu joelho. Mais uma vez, ele tenta esmagá-lo com a mão, mas ele se esquiva e ganha impulso para disparar para frente, contornando seu corpo até chegar à parte inferior das costas. O protagonista acha que está seguro e que só precisa de um pouco mais, quando vê que a mão de Miranda consegue agarrá-lo, e ele é ejetado à força de seu corpo. O protagonista emerge dos escombros e vê que perdeu uma mão, mas imediatamente se prepara para tentar novamente. Com um salto, ele retorna à batalha na frente dos cidadãos atônitos, que se perguntam o que ele é. O protagonista corre pelo corredor de um prédio quando o punho de Miranda aparece para atingi-lo, mas ele se esquiva e usa o punho de Miranda para se defender. Mas ele se esquiva e usa os destroços para se impulsionar de volta ao corpo da vampira. Lá, com seus novos braços, ele escala e se esquiva dos membros de seu inimigo. No entanto, o vampiro consegue atingi-lo novamente. Antes que ele possa se recuperar, aproveita a oportunidade para derrubá-lo no chão e acabar com ele. O protagonista sobrevive agarrando-se aos nós dos dedos de Miranda, de onde olha para os escombros, e descobre que, embaixo da cidade, há outro espaço subterrâneo que parece profundo, fazendo com que ele se pergunte por que esse lugar existe na ilha. Nesse momento, Miranda percebe sua presença e balança o braço com força para fazer o protagonista voar novamente. Enquanto está preso nos escombros, ela o atinge. O protagonista perde um pé, mas continua concentrado na luta, esquivando-se dos ataques da vampira, mesmo perdendo um de seus braços melhorados. Até que, com um grito furioso, ele consegue alcançar a área sob a nuca do vampiro, onde ele diz que está quase lá e só precisa de uma chance para alcançar o outro lado dos olhos. Miranda está prestes a remover o protagonista de seu corpo quando, de repente, percebe uma silhueta que a congela por um momento. O protagonista se aproveita disso e, com um salto poderoso, consegue se elevar alguns metros acima da cabeça do vampiro. Isso faz com que ele vire a cabeça para cima, e o protagonista se deixa cair naquele momento, gritando para que ele morra, com as mãos de seu inimigo prestes a prendê-lo. Algum tempo atrás, vemos uma pequena boneca de pano no chão, que é levantada por mãos igualmente pequenas. Vemos então que elas pertencem a uma criança que conta que não pôde fazer nada enquanto um monstro derrubava seu irmão, porque o monstro era grande demais para ele, além de ser muito forte. Então, vemos Julius lhe dizendo para não se preocupar, pois no mundo que ele criará com ele não haverá mais monstros. Então, a criança se vira para olhar para ele com esperança e sorri. Lá, vemos os olhos de Miranda,
e as silhuetas que ele viu pertenciam a uma garota que protegia seu irmão mais novo, ambos observando-o com medo. Isso fez lembrar de seu passado, o que o fez hesitar por um momento, e é então que o protagonista aparece para perfurá-lo no olho antes que ele possa detê-lo com os braços, fazendo com que ele se desintegre diante dos olhares atônitos de todos os cidadãos. Em meio aos fragmentos do vampiro que voam pelo ar como cinzas, o protagonista desmembrado aparece, caminhando entre as pessoas com a ajuda de uma bengala que lhe serve de muleta. Os aldeões se perguntam o que ele é, observam seu corpo e o consideram um monstro. O protagonista não se importa com isso até que alguém lhe pergunta se ele é um homem velho. Vemos que é a garota que Miranda viu, que pergunta ao protagonista se ele é a pessoa que derrubou o gigante. Em troca, ele apenas pergunta o que ela quer que ele faça e se vira para continuar seu caminho. Quando a menina lhe agradece porque ele salvou a vida dela e do irmão, ambos expressam sua gratidão. Isso faz com que o protagonista pare por um momento e apenas solte uma pequena risada antes de continuar seu caminho. De volta ao castelo, Audrey exclama para o protagonista que ele é incrível por ser capaz de voar sem um braço e uma perna. Então ela tem certeza de que ele nasceu para ser um guerreiro. Ela lhe diz que, se ele fosse bonito, ela teria construído uma estátua para ele e talvez plantado alguns cabelos para comemorar sua vitória. Mas seu pai, envergonhado, diz a ela para parar de fazer tanto alarde. Então Aren aparece, coloca a mão no ombro do protagonista e diz que está feliz por vê-lo novamente. O protagonista pergunta se é verdade, pois a expressão dela não mudou em nada e ela faz uma tentativa assustadora de sorrir que só o deixa desconfortável. Nesse momento, a rainha chega e diz que sente que todos estão de bom humor, porque o protagonista finalmente derrubou o gigante, mas os danos que ele causou foram graves. Embora não tão graves quanto teriam sido sem sua rápida ordem de evacuação, ainda assim, todas as armas e as instalações para construí-las foram destruídas. Portanto, é hora de decidir quem é o responsável. E ela diz ao general que sabe do que está falando. Como ela soube que ele hesitou no momento decisivo para matar o vampiro, ele pagará por seu erro com uma execução pública. Audrey tenta interceder por seu pai, mas a rainha se recusa. Então, a protagonista diz que é responsável pelo desperdício de suas tropas, mas ainda assim, em público, ela não consegue admitir que a culpa é sua. Isso a irrita quando, de repente, aparece outro vampiro, que lhe diz para continuar bancando a rainha. Isso surpreende os dois quando, de repente, o vampiro decapita o protagonista antes que ele possa fazer qualquer coisa. E ele diz que é o irmão mais novo do rei, conhecido como o cão de caça de Belbre, que, por sua promessa a Julius, está lá para pegar o protagonista e levá-lo com ele. Os cavaleiros da rainha tentam confrontar o vampiro, mas, assim como o protagonista, ele os corta ao meio tão rapidamente que eles não conseguem nem chegar perto dele. Então, ele lhes pede que não desperdicem suas vidas, pois é um verdadeiro membro da realeza, e ele só está lá para levar o protagonista a Julius, conforme prometido. Portanto, não os matará se eles não ficarem em seu caminho. E ele lhes pergunta se suas vidas valem a pena apenas por essa cabeça. Isso convence os cavaleiros, que deixam o vampiro passar quando ele se aproxima deles. Então, a rainha lhe diz que ouviu rumores, mas agora vê que ele realmente se tornou um monstro de verdade e chama o vampiro de tio. Ele lhe pergunta se ela vai ficar em seu caminho pela cabeça do protagonista. E a rainha simplesmente fecha os olhos e se afasta, deixando-o passar. Depois disso, o vampiro lhe diz que ela faz muito barulho com seus passos e que um verdadeiro membro da realeza nunca faz barulho ao andar. Isso irrita a garota. O vampiro deixa o castelo e caminha entre as pessoas com a cabeça erguida do protagonista, sem que ninguém o atrapalhe. O general grita que eles devem detê-lo, pois se ele chegar à floresta, será difícil rastreá-lo e lutar. O sol está prestes a nascer, então ele diz que eles devem detê-lo por tempo suficiente para que ele não entre na floresta até lá, mas eles não têm armas para fazer isso. Então Audrey pergunta por que o vampiro não está fugindo, e ele diz que é porque a realeza não foge aos olhos dos outros, o que irrita a protagonista. O vampiro está prestes a atravessar a ponte quando alguém grita para ele parar. O protagonista olha para cima e vê que é Leonard, que diz que ficará em seu caminho pela cabeça do protagonista, porque ele acredita que essa cabeça é a esperança de salvar a humanidade. O vampiro lhe diz que todos os humanos que ele conheceu pisotearam e desprezaram outros humanos, de modo que a humanidade só prejudica a si mesma. E ele pergunta a Leonard se vale a pena dar sua vida por alguém assim. Leonard pensa por um momento, mas, no final, diz que acredita nisso porque acredita na bondade da humanidade e que ela não perderá sua luz. Porque, mesmo que os humanos machuquem uns aos outros, o importante é curar essas feridas em vez de ver os humanos se tornarem monstros por sua própria culpa. O vampiro diz que seu discurso é comovente, mas, no fim das contas, apenas 5 pessoas acreditam nisso. Leonard lhe diz que ele não entenderia e diz ao protagonista que, assim como ele o salvou antes,
agora eles o salvarão. E eles lançam um ataque contra o vampiro. Momentos antes, Leonard agradece aos soldados que o acompanharam por terem lutado ao seu lado. Eles lhe dizem que, embora o seguissem até o fim, essa é uma morte sem sentido, e eles têm medo dela. No entanto, Leonard lhes diz que não tem medo de morrer. Ele explica a eles que o sacrifício deles não será registrado como de grandes heróis em uma história, porque eles não são generais ou reis. Mas, apesar de serem humildes, se tiverem a força para mudar algo, então não será um sacrifício sem sentido. Isso motiva seus homens, que imediatamente vemos gravemente feridos no chão da ponte, e Leonard, que perdeu seu braço direito. O vampiro lhe diz que suas ações foram arrogantes, mas que ele tem orgulho de sua coragem. Por essa razão, ele poupará suas vidas, pois demonstrar misericórdia também é um dever real. O vampiro e o protagonista estão prestes a chegar à floresta, onde ele diz que finalmente poderá correr. Quando uma última voz atrás dele lhe diz para esperar, vemos que Arryn, que diz estar disposta a lutar com ele. O vampiro avisa que não terá piedade dela, enquanto o protagonista balança a cabeça desesperadamente para impedi-la de fazer isso. Mas ela diz que, sem essa cabeça, eles provavelmente não terão futuro. Portanto, ela lutará para salvar um homem que lutou sozinho a vida inteira. O vampiro diz que essa é uma frase um tanto romântica, o que deixa a moça corada. Mas ele diz que aprecia a vontade dela, então a cortará sem hesitar. Mas antes que ele possa atacar, os raios de sol dissolvem os braços do vampiro, e ele percebe que o amanhecer chegou. E vemos que a luz já ilumina todo o chão, exceto pela sombra da árvore onde o vampiro está. Ele diz que a floresta está a apenas 50 passos de distância, um passo pequeno, mas bastante significativo. Algum tempo depois, a rainha chega ao local e zomba de seu tio, perguntando se ele não está de bom humor, e ela lhe diz que é uma verdadeira vergonha real que ele se esconda na sombra de uma pequena árvore para sobreviver, quando ele poderia ter usado algum vampiro de baixo escalão para cobri-lo, mas ninguém o teria seguido e ele não teria deixado um subordinado fazer isso por ele. Então o vampiro lhe pergunta o que ela fará agora. A rainha diz que está indecisa entre cortar a árvore ou atear fogo nela. Então o vampiro diz que não é assim que a honrada família real faria, porque ele não matou desnecessariamente, embora pudesse ter fugido, não o fez, protegendo assim a honra da realeza, enquanto ela quer usar a fraqueza dele para matá-lo covardemente. Arryn diz à rainha que ela está sendo enganada porque ele ficou preso nas sombras graças aos cavaleiros que se sacrificaram. Portanto, eles devem acabar com ele naquele momento. Mas o vampiro lhe faz uma oferta honrosa como membro da realeza. Vemos um flashback da rainha quando ela era mais jovem, em que seu tio a chama de patética por não viver de acordo com a etiqueta real, e ele diz que ela não é um verdadeiro membro da realeza. Então, voltamos ao presente, onde seu mordomo fica surpreso por ela ter aceitado a oferta do tio, e ela diz que é para preservar sua honra e provar que é uma verdadeira mulher da realeza. No entanto, ela lhe pergunta onde ele esteve todo esse tempo, pois desapareceu de repente. Ele diz que estava procurando uma rota de fuga para ela, mas ela sabe que ele provavelmente estava se escondendo. Então, ela o avisa que, se ele fizer isso novamente, ela arrancará seus braços e pernas. E ele diz que não se esquecerá disso com um sorriso maligno. De volta ao grupo do protagonista, Arryn os informa que a rainha concordou com um duelo contra o vampiro. Então Audrey questiona como ela poderia fazer isso quando eles tiveram a chance de matá-lo graças ao sacrifício de Leonard. Arryn diz que eles não têm escolha. Então o general pergunta que tipo de duelo será realizado. Em seguida, voltamos para o lado de fora, onde o vampiro está, e um guerreiro chamado Jon Byron diz que derrotará o monstro com aquele punho como porta-voz da rainha. Lá, Arryn lhes diz que se trata de um duelo honorário de luta de punhos, em que um de cada vez os competidores dão um soco no rosto do outro, e o soco pode ser desviado ao custo da honra, pois aquele que der um único passo após ser atingido perde. Audrey questiona se eles vão tomar uma decisão tão importante sobre o destino da humanidade com esse tipo de piada. E o general diz que a cabeça do protagonista está em jogo, então ele ainda espera que eles vençam. Arryn explica que, em um duelo familiar, cada lado tem 4 porta-vozes que saem para lutar, mas como o vampiro está sozinho, ele deve vencer apenas uma vez. Byron acha que pode vencer porque ele ataca primeiro, ele só precisa derrubá-lo no primeiro ataque, e se ele vencer o duelo, alcançará um posto mais alto, inclusive com a possibilidade de aspirar ao trono. O árbitro do duelo lembra os 2 participantes das regras e inicia a partida dando o primeiro golpe a Byron. Ele não perde tempo e ataca imediatamente com toda a sua força. No entanto, embora o vampiro Belbrick diga que seu soco é feroz, o árbitro vê que ele não deu um único passo. Então, agora é a vez dele e, com um único soco, ele manda Byron pelos ares, completamente torcido e desfigurado. A rainha já esperava por isso e,
Por isso, apresenta seu segundo porta-voz, chamado Nicolau Beck. Ele diz que o duelo não se trata apenas de força, mas também de atacar pontos vitais para fazer o adversário entrar em pânico. Então, ele desfere o golpe com toda a sua força e parece que acaba com Belbrick. No entanto, o árbitro diz que ele não deu um passo sequer, e vemos que seu tronco estava completamente torcido, mas suas pernas não se moveram. Nicolau reclama do fato, mas o árbitro diz que a regra é não dar mais de um passo para trás. Então Belbrick se recupera e golpeia o grandalhão, fazendo-o voar para longe e ficar desfigurado como Byron. Em seguida, o terceiro porta-voz, chamado Joseph Rambler, dá um passo à frente. Ele diz que analisou Belbrick e encontrou uma fraqueza fatal em seus padrões, mas ele também acaba derrotado pelo vampiro. Audrey não entende o que eles estão fazendo, mas Arryn lhe diz que eles apostaram tudo no último porta-voz porque é alguém que ele já conhece, e vemos que é o protagonista. Belbrick diz que não pode aceitar porque agora sua cabeça pertence a ele, mas a rainha diz que eles têm o corpo dele, portanto, possuem uma parte maior dele para participar, e ela lhe devolverá a cabeça de qualquer forma se perder, então o vampiro aceita. Assim, o grupo reconecta o protagonista ao seu corpo e ele pergunta o que diabos estão fazendo se poderiam ter matado o vampiro antes. Então a rainha lhe diz que é pela honra, algo que um homem como ele nunca entenderia, e ele diz que nem mesmo quer fazer isso. A rainha lhe diz que ele ainda perderá a cabeça se perder o duelo, mas, além disso, se ele vencer, ela poupará a vida do general. Portanto, eles devem se preparar para o duelo ao anoitecer. O momento se aproxima, e os cientistas colocam um novo braço no protagonista. Apesar de sua grande força, ele deve ter cuidado, pois ele não é durável e pode se quebrar facilmente. O protagonista diz que a cor é estranha, e Arryn lhe diz que é porque ele foi feito com os braços dos porta-vozes. Então Arryn lhe diz que é incrível porque o protagonista disse que sua vida era a mais importante, mas seu corpo é feito de morte e sacrifícios de outro. Então chega o duelo final, e Belbrick sorri porque sabia o que a rainha ia fazer. É por isso que ele fortaleceu a articulação de sua perna para que ela não se movesse, mesmo que a parte superior voasse, de modo que não há como derrotá-lo. E ele não se importa se isso acontecer. E ele não se importa se essa é uma tática covarde, porque ele só quer vê-la humilhada devido ao que o pai dela fez com ele. Mas então o árbitro inicia o duelo, e Belbrick se surpreende com a velocidade do protagonista. O golpe é tão forte que a cabeça do vampiro sai voando para longe, então o protagonista pergunta se ele ganhou. Mas o árbitro diz que não, porque o corpo não se moveu um único passo. Então o jogo continua, e o protagonista diz que é sua vez de ver estrelas. Enquanto seu rosto se recupera, Belbrick acha que o assustou, mas agora que é sua vez, o duelo acabou. Ele desfere seu golpe e diz à rainha em sua mente que ela nunca será capaz de derrotá-lo. Em seguida, vemos o protagonista antes do duelo, onde Arryn e os cientistas colocaram reforços nele para que pudesse resistir aos golpes na cabeça. Mas eles não vão durar muito, então ele deve terminar o jogo e vencer antes que eles falhem. Em seguida, vemos o protagonista recebendo o golpe do vampiro, e o vampiro fica surpreso. O árbitro aponta que o protagonista não deu um passo sequer, então ele diz que é a vez dele, e com um golpe rápido, ele mais uma vez arranca a cabeça do vampiro, fazendo seu corpo balançar levemente. Belbrick se regenera e ataca novamente, perguntando ao protagonista como ele se atreve, mas ele ainda não consegue fazê-lo perder o equilíbrio. O mordomo pergunta ansiosamente à rainha se o protagonista conseguirá vencer, mas ela não responde. O protagonista arranca a cabeça de Belbrick mais uma vez, e a cada golpe, o vampiro perde mais o equilíbrio, e ele percebe que o protagonista é mais forte do que pensava e não consegue encontrar um bom ângulo para empurrá-lo. Portanto, nesse ritmo, ele está perdendo o equilíbrio. Portanto, nesse ritmo, ele tem certeza de que perderá. Essa ideia o enfurece porque ele considera impensável que alguém da realeza perca para um indivíduo sujo e desqualificado. Então, ele diz ao protagonista que ele é o único com coragem para ser rei e o único apto para o cargo. O protagonista cospe parte dos reforços e pergunta ao vampiro o que ele quer que ele faça. É quando o vampiro diz que foi o pai da rainha que lhe tirou a chance de sentar no trono novamente. E ele abre sua armadura de sangue para revelar seu corpo mutilado, dizendo que foi o rei que cortou seus braços. Então o protagonista diz que é uma família muito louca, e Belbrick diz que provará o quanto eles são falsos, nunca o deixando vencer. Mas quando ele lança o golpe, o protagonista se esquiva e contra-ataca, atingindo o vampiro diretamente no peito. Isso surpreende todos os espectadores. E, finalmente, Belbrick sai voando. O vampiro repreende o protagonista por ousar fazer algo desonroso, como se esquivar do golpe. Mas o protagonista lhe diz que isso é ridículo e que,
Embora estivesse considerando que o general deveria respeitar os termos, ele não podia mais suportar isso. Belbrick lhe diz para não ser arrogante quando ele percebe que não pode controlar o sangue, porque o protagonista danificou seu coração quando o golpeou. Ele o levanta pelo pescoço e diz que agora eles vão lutar de verdade. Então Belbrick tenta lhe fazer uma oferta pela honra da realeza, mas o protagonista simplesmente o manda dormir. A rainha entra em pânico porque disse ao protagonista dezenas de vezes para não se esquivar, mas ele fez isso mesmo assim. Ela pergunta desesperadamente como ele ousa desonrar a família real e a ela. Então o mordomo diz que não viu isso, mas viu como o protagonista suportou o golpe e depois deu um soco que nocauteou o vampiro. Ele pergunta aos outros se foi isso que aconteceu e, concordando, eles dizem que foi. Então ele pergunta ao escriba como o duelo foi registrado, e o escriba rasga a página e escreve que o protagonista recebeu o golpe e depois derrubou o vampiro com o seu próprio golpe. Então, dizem que a rainha venceu em uma luta honrosa, e todos comemoram sua vitória. Belbrick se regenera mais uma vez e pergunta ao protagonista por quanto tempo ele continuará batendo em um inimigo indefeso e sem braços. O protagonista responde até o nascer do sol. Então o vampiro sugere algo e, antes que o protagonista o atinja, ele menciona o nome Julius. Assim, o cavaleiro para, e Belbrick revela que sabe onde Julius está escondido. Portanto, se ele o deixar viver, ele o levará até ele. E então ele não precisará lutar contra o resto dos vampiros, apenas contra o líder, e a humanidade vencerá. O protagonista diz que não acredita nele porque, se Julius morrer, Belbrick também morrerá. Então ninguém em sã consciência faria isso. Mas o vampiro diz que ele subestima as promessas dos vampiros. Ele apenas prometeu a Julius que lhe traria o protagonista, não importa o que acontecesse, mas o que acontecer depois não é da conta dele. O protagonista diz que é tentador, mas que decidirá depois de espancá-lo um pouco mais, e retoma o espancamento. Algum tempo depois, o acorrentado Belbrick conta sua sugestão para Arryn e os outros, dizendo que não merece essas restrições porque é da realeza. Então, o protagonista ameaça bater nele novamente, e o vampiro fica em silêncio. Arryn não confia nele e pergunta por que ele se tornou um vampiro se não pretendia matar todos os humanos. Mas Belbrick diz que não vai revelar, então o protagonista o ameaça novamente. E o vampiro promete que o que ele fará é levá-los até Julius. O grupo vai embora, e Arryn diz que, embora não possam confiar nele, encontrar Julius pode lhes dar uma grande vantagem. De repente, ela começa a sangrar pelo nariz. O protagonista diz que, se encontrarem Julius, tudo estará acabado, e que ele está cansado da guerra. E então a garota desmaia. Os cientistas imediatamente começam a tratar a garota, que, segundo eles, está com a temperatura alta e a respiração acelerada. Eles tiram suas roupas para que ela possa respirar melhor. E o protagonista observa pela primeira vez seu corpo sobre-humano, que o general diz ter sido injetado com inúmeras drogas e poções. Para desintoxicá-la, eles tiveram que adicionar dispositivos que modificaram seus intestinos e a tornaram incapaz de digerir alimentos, de modo que ela só pode comer refeições pré-cozidas e sopas. O protagonista diz que é uma maravilha que ela esteja viva, e o general o lembra de que Arryn é a única, pois é difícil para um ser humano normal sobreviver assim. O protagonista pergunta o que a levou a entrar em colapso, mas o general responde que não sabe, além da temperatura dela, e pergunta ao protagonista se ele estava preocupado com ela, ao que ele responde que não estava, mas se ela morrer, ele também morrerá. Portanto, ele deve fazer o que for preciso para mantê-la viva. Algum tempo depois, os cientistas dizem que a respiração dela voltou ao normal. Embora não tenham descoberto a causa de seu desmaio, só lhes resta esperar. Então, o protagonista percebe que, apesar de estarem conectados, não estão recebendo energia. O general o repreende por não tê-la conectado enquanto ela estava inconsciente, mas o protagonista pergunta se ele deveria esperar que a energia dela acabasse. O general explica que a energia só pode fluir quando ela está completamente em repouso, e ela é limitada se a pessoa estiver fora de forma ou se movimentando vigorosamente. Portanto, Arryn não está produzindo energia suficiente para o protagonista, e ele terá de permanecer em seu corpo atual para evitar perder mais. Mas o general o adverte de que mesmo isso pode não funcionar, pois se a situação piorar, ele poderá perder energia mesmo quando estiver conectado. E o protagonista diz que uma morte lenta como essa é ainda pior do que se tornar um vampiro. Como ele não pode lutar nem se mover, o general pede que ele cuide da garota enquanto eles mobilizam seus recursos para encontrar uma solução. E o protagonista concorda com relutância. O tempo passa, e o protagonista diz que tem menos de uma hora de energia restante. Arryn reclama um pouco e começa a suar,
Então o protagonista a enxuga com um pano. Lá, ele percebe como o rosto e as feições dela são pequenos, até mesmo as mãos. Ao segurar uma de suas mãos, ele se pergunta por que um corpo tão pequeno pode suportar tanta dor. Nesse momento, Audrey entra com um balde de água para limpar e vê o guerreiro segurando a mão da garota. Ela pede desculpas por ter entrado sem avisar e sai correndo enquanto grita que o protagonista está segurando a mão de Aren. A noite cai e a febre não diminui, então o protagonista junta as mãos e começa a rezar, dizendo em sua mente as mesmas palavras que ela disse a ele, que ele espera vê-la amanhã. Mas quando amanhece, o protagonista fica irritado porque ela não acordou apesar de suas súplicas, e ele vê que a energia está diminuindo, embora eles estejam conectados. Então, o general diz que não tem escolha a não ser começar a desenvolver um novo humano aprimorado. Os cientistas levam Aren e o protagonista para um porão, onde ele se depara com uma placa cheia de nomes. O general explica que todos eles são pessoas que tentaram e não conseguiram se tornar humanos aprimorados. O protagonista comenta que é uma pena que eles estejam no porão. Os cientistas dizem que os materiais estão prontos para criar um humano aprimorado. Então, o protagonista pergunta por que apenas um. O general explica que é porque eles precisam de muitos materiais e só tem o suficiente para uma pessoa. Então o protagonista pergunta quem será. E o general diz que, dessa vez, ele fará o que tiver de fazer e não fugirá, revelando que será ele quem se tornará o humano aprimorado que o salvará. O general diz que não deve demorar muito, mas o protagonista pergunta o que acontecerá se ele não conseguir se tornar um, ao que o velho simplesmente responde que fará com que dê certo. Quando os cientistas chegam e o levam embora, ele pede ao protagonista que não conte a sua filha. Momentos depois, o general se contorce na maca com veias azuis, e os cientistas explicam que a injeção da droga foi bem sucedida e que logo passarão para a segunda fase. O protagonista pergunta ao velho como é a sensação de estar azul, e ele responde que não é bom nem ruim, mas que eles começaram bem. Com pouca energia, o general se levanta e revela ao protagonista que Audrey não é sua filha biológica. Isso surpreende o protagonista. O velho lhe conta que perdeu tudo quando os mercenários o traíram e que ele estava morrendo lentamente nas ruas. Quando uma garotinha, cujos pais a haviam abandonado, ofereceu a ele metade de seu último pedaço de pão. Esse ato fez com que o general ficasse grato a eles, pois permitiram que ele se tornasse seu pai. E foi graças a ela que ele pôde se recuperar do ferimento infligido por outro ser humano. E ele diz ao protagonista que esse é o caminho para encontrar alguém que o ajude a se curar. E ele espera que o protagonista consiga encontrar isso. Em seguida, os cientistas chegam e levam o general para continuar com a segunda fase. Quando o protagonista fica sem energia, ele se pergunta o que é mais valioso do que sobreviver. Um dos cientistas se aproxima da pedra e vemos que, no final, eles gravam o nome do general. Em seguida, somos informados de que o general, que se tornou um humano aprimorado, sobreviveu por 12 dias. Embora tenha sido considerado um fracasso, por 12 dias ele forneceu energia ao protagonista, sem saber se foi um milagre ou pura força de vontade. E no 11º dia, outro evento ocorreu, pois naquela noite Aren recuperou a consciência e, embora estivesse muito fraca, ela recuperou suas forças e pôde produzir energia no dia seguinte. Mas depois de vê-la acordar, a saúde do general se deteriorou repentinamente, e em seus últimos momentos, ele agradeceu à filha por lhe dar esperança naquele mundo cruel e impiedoso. Ali, vemos as lembranças do velho, desde quando ele começou a cuidar de Audrey até quando encontraram uma casa para morar e a garota teve seu primeiro parceiro. Ele diz que foi muito bonito, enquanto desaparece e derrama uma lágrima. É mencionado que Audrey não chorou na frente do pai, pois ela disse que foi escolha dele manter a protagonista viva até que Aren acordasse, e que ela teria feito o mesmo. Mas após a morte do velho, um lamento silencioso podia ser ouvido em sua casa todas as noites. Algum tempo depois, Aren e o protagonista conversam sobre como devem partir para procurar Julius no dia seguinte. Porque Belbrick diz que faltam apenas algumas semanas para que tudo acabe. O protagonista diz que tudo está mais calmo do que ele pensava, pois o general estava vivo, morto e careca. E Aren diz que, se ele não tivesse sido tão determinado, eles nem teriam conseguido iniciar o projeto do Cavaleiro Morto. E o protagonista diz que é bom vê-la novamente e pede que ela não desmaie de novo, ao que a garota sorri para ele. À noite, o protagonista cuida de Aren quando vê alguém se aproximando da porta. E quando eles entram, ele vê que é o mordomo da rainha, que ele detém com sua espada e pergunta o que ele está fazendo ali. Mas ele explica que não está ali por ordem da rainha. Primeiro, ele expressa suas condolências, pois diz que também tinha uma dívida com o general várias vezes. O protagonista admite que age de forma diferente quando está ao lado da rainha,
e o mordomo toma isso como um elogio, dizendo que a localização faz o homem. E ele diz que ouviu dizer que eles estão partindo no dia seguinte, mas que há alguém ansioso para ver o protagonista. Ele diz que então acordará Aren para acompanhá-los, mas o mordomo lhe diz que só ele deve ir. O protagonista o lembra de que, se ele perder energia, eles só poderão se mover por 2 horas, e menos ainda se tiverem de lutar contra vampiros. E ele pergunta se a pessoa a quem o mordomo quer levá-lo é mais importante do que o destino da humanidade, ao que o mordomo responde que sim, pois essa pessoa é mais importante que a humanidade e a própria história. Um rei dos reis, um ancestral dos humanos, e ele pergunta se o protagonista não está curioso para saber o que está acontecendo entre os vampiros e os humanos. A dupla começa a descer pelas catacumbas enquanto o protagonista diz que só viu um tolo se chamar de rei. O mordomo lhe diz que esse é diferente, pois é alguém que guiou a humanidade e encarna a própria verdade. O protagonista pergunta se ele não está falando da rainha, mas o mordomo diz que ele está levando a piada longe demais. Ele pergunta se a rainha parece ser alguém que pode liderá-los. Isso agrada ao protagonista, que lhe diz que é uma piada engraçada. Então eles chegam ao final da escada e encontram o que parece ser um palácio. O mordomo explica que se trata de uma câmara subterrânea sem precedentes na história. Ela foi criada com inúmeros materiais preciosos e tem circulação de ar completa, além de água potável e quartos para centenas de servos e zeladores. E a cidade de Barral foi originalmente construída para sustentar a câmara, um lugar onde todos os reis do passado desceram pouco antes de suas mortes para viver para sempre, chamado de o Paraíso dos Reis. Em seguida, o mordomo guia pelos corredores até chegarem ao que parece ser uma máquina de execução. O protagonista pergunta o que é aquilo, e o mordomo lhe diz que é onde Julius foi amarrado. Ele explica que os vampiros normais precisam de sangue humano para sobreviver, mas os vampiros de sangue puro não precisam. Eles não precisavam comer e viviam para sempre, por isso eram criaturas magníficas, como algo saído de um mito. E descobriram um fato surpreendente sobre eles. O sangue de um vampiro de sangue puro é o que dá poder aos humanos. E vemos um deles, um idoso, bebendo sangue e subitamente se tornando jovem. Então o mordomo disse que era possível viver para sempre se eles continuassem bebendo sangue. Mas o sangue evaporava assim que saía do corpo, então eles precisavam dele rápido e fresco. É por isso que Julius foi amarrado à máquina e o machado decapitava constantemente para fazer o sangue fluir. Isso deu sangue aos humanos por quase 1000 anos e permitiu que eles entrassem na maior era de prosperidade da história, unificando todas as forças, a política e a administração. Os reis terrestres só podiam comparecer à beira da morte, dependendo de quão bem tivessem governado, recebiam o sangue. Portanto, eles tinham de fazer todo o possível para criar um grande reino. E ele diz que tudo isso foi graças ao primeiro rei do país, chamado Sabueso, cão de caça. No entanto, o protagonista diz que algo está errado, e é por isso que eles estão em guerra. Então, o mordomo conta que, há 41 anos, um humano libertou Julius e fugiu com ele. Como resultado, o reino subterrâneo começou a se desintegrar, e os humanos de lá morreram de forma horrível, como se seus anos de vida tivessem sido retirados de uma só vez, morrendo na ordem em que bebiam o sangue do vampiro. No entanto, o rei Sabueso sobreviveu, e o mordomo diz ao protagonista que é hora de encontrá-lo e confrontar a si mesmo. O protagonista entra na sala onde o rei Sabueso lhe diz que o está observando há muito tempo. Ao que está à beira da vida e da morte, o cavaleiro morto, ele lhe dá as boas-vindas ao seu palácio. O protagonista lhe diz que ele é muito feio e afirma que ele deve ser muito ocioso para ser um grande rei, se está observando o tempo todo. O rei diz que não registra apenas a sua vida, mas a de muitos outros, desde onde nasceram, as vidas que levaram até como morreram. Esse é o seu poder naquele reino. O protagonista o chama de pervertido e pergunta por que ele o chamou se sabe tudo. Então o rei pega um livro e lhe diz que é a vida de Jezebel Aoun. Ela poderia ter sido uma grande rainha, mas desistiu desse destino depois de libertar Julius e desaparecerem juntos. Portanto, o livro continua inacabado, e é seu desejo completá-lo. Por isso, ele pede ao protagonista que pergunte a Júlio o que ele prometeu a Jezebela. O protagonista diz que o que Júlio quer é matar todos os humanos porque ele também os odiaria se eles o tivessem acorrentado por quase 1000 anos. Mas o rei diz que o ódio é uma emoção humana que um vampiro de sangue puro, que existe há tanto tempo, não possui. E ele diz que Julius quer matar humanos porque fez uma promessa a Jezebela. No entanto, ele acha a história do protagonista mais interessante e lhe diz que, em seus momentos finais, ele tomará a decisão de viver ou morrer, ser um humano ou se tornar um monstro. Por isso ele está muito curioso para saber como sua história terminará. No dia seguinte, o protagonista veste sua armadura e pergunta a Aren se ela dormiu bem. Ela diz que sim e pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ele não lhe diz nada, exceto que ela roncou muito alto. Aren diz que Julius não saberá onde eles estão enquanto tiver em Belbrick,
mas que eles devem se mover rapidamente e não chamar a atenção. O protagonista considera essa uma aposta arriscada, mas Aren diz que é mais arriscado transformar Barral em um campo de batalha. Do lado de fora, eles encontram Audrey, que lhes diz que estão prontos para partir. O protagonista percebe que ela cortou o cabelo e pergunta sobre o vampiro. Ele está dentro da carruagem, irritado com o fato de o tratarem assim, apesar de ser da realeza, mas o protagonista ameaça bater nele, e ele se cala. E depois de confirmar que estão prontos, o grupo parte. Lá, o protagonista se lembra das palavras do rei Sabueso e suspira ao pensar na escolha que terá de fazer. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.